Irmãos, vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, agora na carta a Tito. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 8. Tito, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 8. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Até aqui, meus irmãos, nós vamos mais uma vez orar, pedindo a direção do Senhor para a nossa meditação na palavra. Nossa irmã Andréia, por favor, nos conduz em oração agora. Senhor Deus, mais uma vez, muito obrigada, Senhor, por estarmos diante de Ti, na Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra venha nos engrandecer, Senhor. Não só aqui, nesse momento, hoje, mas amanhã e todos os dias, Senhor, que ela venha fazer parte das nossas vidas. Que nós venhamos a colocá-la em prática, Senhor, em cada amanhecer das nossas vidas. Muito obrigada por cada vida estar aqui, Senhor. Eu oro pelas famílias, Senhor, que o Senhor venha nos alcançar, perdoa os nossos pecados. O Senhor é um Deus que tudo vê, sabe que somos tentados constantemente. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, e que essa palavra de hoje, Senhor, venha a ser rica para os nossos corações, para que possamos andar como o Senhor andou aqui, Senhor, para que venhamos a ser como Cristo, Senhor, nessa terra, porque o seu sangue foi muito precioso, foi derramado por nós, Senhor. Então, temos que fazer de tudo, Senhor, para ficar longe do pecado, Senhor, e se achegar a Ti, meu Pai, porque o Senhor está voltando, o Senhor está próximo, meu Pai, de nos resgatar. E todos nós aqui, eu tenho certeza que vamos querer ser chamado pelos nossos nomes por Ti, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, pela noite de hoje. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Gostaria, meus irmãos, de ler novamente com vocês o versículo de número 3, onde Paulo diz: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando nós lemos a respeito da vida do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, dificilmente pensaríamos que ele tinha o conceito assim de si mesmo. Dificilmente entendemos que Paulo olhava para si como um grande pecador,
Ao contrário, pelo que a gente lê, ele tinha de si um conceito bastante alto. Ele era uma pessoa dedicada, era uma pessoa religiosa, um homem que desde a sua meninice havia sido criado diante de um dos maiores mestres da teologia judaica. Era uma pessoa que, segundo o seu próprio conceito, deveria viver ou vivia agradando muito a Deus, fazendo a vontade de Deus. Até que um dia, quando o apóstolo Paulo estava viajando para a cidade de Damasco, para perseguir, para prender alguns crentes naquela cidade, Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus se revelou para ele de uma forma tão gloriosa, tão grandiosa, que Paulo, diante daquela luz maravilhosa do Senhor Jesus, ficou completamente cego por 3 dias e só voltou a ver depois que uma outra pessoa, um irmão, um filho de Deus, foi enviado pelo Senhor Jesus a fim de que orasse pelo apóstolo Paulo. Mas naquele encontro entre o Senhor Jesus e Paulo, Jesus o convenceu de que ele estava vivendo uma vida errada aos olhos de Deus. Jesus concedeu a ele a graça do arrependimento, da fé, e converteu o coração dele, para que a partir daí ele de fato servisse verdadeiramente a Deus. E a partir dessa visão que o apóstolo Paulo teve de Jesus, é que ele pôde compreender-se a si mesmo. E ele então passou a entender que, ao invés de ser uma pessoa que fazia a vontade de Deus, era uma pessoa que lutava contra Deus. Ao invés de ser uma pessoa crente e dedicada, era uma ovelha desgarrada, era um homem desobediente, embora estivesse com o tempo todo a Bíblia diante dos seus olhos. Ele era escravo das suas próprias paixões, e ao invés de amor, ele era um coração cheio de ódio, e assim como ele odiava, ele era odiado por outras pessoas também. Mas agora que ele conheceu Jesus, o apóstolo Paulo ficou livre de todas essas coisas. Agora ele era uma nova pessoa. Ele, ao invés de ser uma pessoa com um coração cheio de ódio, teve um coração transformado e transbordante do amor de Deus. Aquele amor que fez ele entender a salvação, que fez ele entender o perdão, aquele amor que cura a alma das pessoas, que liberta das paixões, que liberta dos pecados. E Paulo, a partir daí, então, ele desejava e ele se esforçava ao máximo para que quantas pessoas ele pudesse alcançar com a mensagem de Jesus, ele alcançasse, para que outras pessoas pudessem conhecer aquele amor também. E Paulo, então, deixando essa vida torta, Paulo passou a ser um homem diferente, um homem caracterizado pela gentileza, um homem caracterizado pela obediência ao Senhor Deus, um homem caracterizado por um desejo muito grande de ver com que muitas pessoas conhecessem essa mesma salvação. E é uma coisa que nós vemos refletido sempre nas cartas do apóstolo Paulo. Ele procurava nunca se esquecer disso, de quem ele era e de quem agora ele havia se tornado, por causa daquilo que acontecera na sua vida, isto é, quando ele conheceu o Senhor Jesus. E nesse texto, meus irmãos, que nós temos diante de nós, é sobre essas coisas, aplicando a nossa vida, que o Espírito de Deus fala por intermédio do apóstolo Paulo. Nos primeiros 2 versículos aqui, o apóstolo Paulo diz que nós nunca podemos nos esquecer de como nós éramos antigamente. Depois, no versículo 3, ele diz como é que nós devemos ser agora. E a partir do versículo de número 4, ele diz o porquê que isso deve acontecer na nossa vida. Então, veja, no versículo 2, ele começa dizendo assim: lembra-lhes, isto é,
não permita que eles se esqueçam. E o verbo usado pelo apóstolo Paulo aqui, ele tem, a denotação, ele tem a força de uma obra contínua, isto é, nunca deixe os seus irmãos se esquecerem, mas tragam sempre à mente deles. Cada um de nós precisamos nos lembrar dessas coisas escritas aqui, meus irmãos, e precisamos nos lembrar de quem nós devemos ser. Versículo de número 3, novamente, versículo de número 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Se nós formos resumir tudo que Paulo está dizendo aqui, podemos usar esta palavra que aparece no versículo de número 3. Versículo de número 2. Dando provas de toda a cortesia. Essa palavra quer dizer gentileza. Essa palavra quer dizer cordialidade, boa educação, tratar as demais pessoas com respeito. Então, aquela pessoa que Paulo era antigamente, ele diz, eu não sou mais. Aquelas pessoas que todos nós éramos antigamente, já não somos mais, porque agora nós temos um novo modo de viver. E a partir do versículo 4, então, meus irmãos, é que nós vamos separar para a nossa meditação de hoje. Por que nós devemos ser essas pessoas descritas no versículo 1 e 2? Primeiro, porque nós temos conhecido aquele que nos salvou. Nós somos pessoas salvas. Deus, nosso Salvador, é quem se revelou a nós, e Ele se revelou mostrando-nos como Ele é benigno, amoroso e misericordioso. Antes de nós voltarmos a ler os versículos 4 e 5, eu gostaria que você, por favor, pensasse um pouco a respeito da sua própria vida. Como é que você era antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo? Talvez você não fosse uma pessoa religiosa, como foi o apóstolo Paulo, mas talvez fosse. E como Paulo, um homem religioso, você lembra do tempo em que você era uma pessoa nécia, desobediente a Deus, uma ovelha desgarrada? Você se lembra de como era escravo dos seus prazeres e das suas paixões? Você se lembra como o seu coração era um coração malicioso, muitas vezes invejoso? Era uma pessoa que odiava e que muitas vezes se sentia odiada também. Mas então, o que foi que aconteceu com a sua vida, que você não é mais assim? Você conheceu Jesus? E quando você passou a conhecer Jesus, o que aconteceu no seu coração? Jesus transformou o seu coração? Veja os versículos 4 e a parte A do versículo 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. 2 vezes aqui nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo usa a palavra salvação. Uma para se referir a Deus, Ele é o nosso Salvador, e depois ele diz que Ele nos salvou. Agora, por que Deus nos salvou? Segundo aquilo que Ele é, segundo o caráter dEle. Bem, então nós vamos aqui mencionar algumas das bênçãos que o apóstolo Paulo está dizendo. Pela palavra salvação, que ele usa 2 vezes aqui, ele quer dizer o perdão dos nossos pecados, em primeiro lugar. Mas também, o apóstolo Paulo quer dizer que, uma vez perdoados, uma vez salvos, nós estamos livres das acusações que Satanás tinha contra nós. Porque Satanás é aquele que dia e noite tenta
nos acusar diante de Deus e dizer para Deus que nós não merecemos as bênçãos que temos. Mas nós estamos livres das acusações do diabo, que as nossas dívidas para com a lei de Deus todas foram canceladas, que não devemos mais nada diante do tribunal de Deus e que nós temos a vida eterna. 2 vezes o apóstolo Paulo diz assim, olha, nós somos salvos, porque Deus nos salvou. Agora, uma outra coisa que ele enfatiza aqui, é que se nós somos salvos, é porque isso foi uma iniciativa de Deus. Nenhum de nós, ele faz questão de enfatizar aqui, merecia ser salvo, mas é a natureza de Deus, ou é da natureza de Deus, salvar aqueles que estão perdidos. E ele usa 3 palavras aqui para descrever, não é? A primeiro, e a gente não precisa assim fazer muita distinção entre elas, porque são palavras que se complementam, mas a primeira coisa que Paulo diz aqui é que se manifestou a benignidade de Deus. Essa palavra, ela pode ser traduzida também como bondade. Deus, em sua própria natureza, desde os primeiros capítulos da Bíblia, ele se revela como alguém bom. E bondade, naturalmente, é o oposto de maldade. O que quer dizer isto? Entre outras coisas, que Deus nunca faz nada de mal, que ele não é tentado pelo mal, que ele também a ninguém tenta, que ele não leva ninguém a fazer mal e que ele não faz mal a ninguém. A segunda palavra que Paulo usa aqui é a palavra quando se manifestou a benignidade e o amor de Deus para com todos. A palavra grega é a palavra filantropo, que é uma palavra em língua portuguesa também, não é? O que é um filantropo? É uma pessoa que manifesta amor para com os seres humanos. Daí que a versão atualizada diz assim, o seu amor para com todos. E então, no contexto que nós aprendemos, é que Deus, ele manifesta o seu amor para com todos os seres humanos, independente da posição social, independente da idade, se idoso ou jovem, se homem ou mulher, se servos ou autoridades, Deus manifesta o seu amor para com toda a classe de seres humanos. E a terceira palavra aqui, que ele usa, é que Deus manifestou a sua benignidade e bondade através da sua misericórdia, dando-nos a nossa eterna salvação. Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça nossas, mas segundo a sua misericórdia. Agora, a terceira coisa que o apóstolo, a terceira verdade que nós podemos observar aqui, é que ele nos salvou, mais uma vez, não por alguma coisa que nós tenhamos feito. Porque como é que nós éramos antigamente? Desobedientes, maliciosos, odiosos, enganadores e toda sorte de coisas ruins, enganando e sendo enganados, escravos de paixões e de prazeres, invejosos. A gente, se for usar a linguagem do Salmo 40, eu estava num poço de lama e perdição. E quando alguém está num poço de lama e perdição, ele não vai conseguir sair dali sozinho. Ele precisa ser tirado dali. Ele precisa ser salvo. E foi isso o que Deus fez conosco. Deus nos salvou do lamaçal de pecado no qual nós estávamos. Nós fomos tirados daquele estado de almas perdidas e fomos trazidos para um novo reino, um novo domínio. Se antes éramos escravos do pecado, agora nós somos salvos, nós somos libertados e estamos sob o domínio do reino dos céus. Então essa é a primeira razão pela qual nós temos uma vida transformada, é porque nós fomos salvos por Deus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, está nos versículos 5, a parte B e a parte A do versículo 6, é que ele descreve esta salvação também como uma regeneração operada pelo Espírito Santo. Veja esses 2 versículos. Não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Deus, o nosso Pai, em sua misericórdia, Ele não derramou um pouquinho do Espírito Santo. Diz que Ele derramou sobre nós ricamente, que Ele nos abençoou abundantemente com a presença do Seu Espírito. Isto é, por causa da obra do Espírito Santo na vida do ser humano, o Espírito Santo aqui, ele é descrito, ele é comparado como se fosse água sendo derramada. E o que a água faz? A água, quando ela desce sobre uma plantinha que já estava morta, ela faz a plantinha florescer novamente. Ela dá nova vida. A água, quando é derramada sobre o sedento, ela mata a sede. A água, ela produz vida. A água refrigera. A água faz todo o bem quando é derramada sobre a terra, sobre os seres humanos. E assim também o Espírito Santo. Ao pecador que antes estava morto espiritualmente, ele renova. Ou a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, ele regenera. Ele faz com que o homem morto nos seus delitos e pecados passe a ter uma vida nova, uma vida transformada. É aquilo que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo faz o homem nascer de novo. O Espírito Santo dá novas forças para viver. Eu gostaria de ler, em relação a isso, meus irmãos, com vocês, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 até 11, onde o apóstolo Paulo descreve para a igreja de Corinto essa obra regeneradora do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, Paulo diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqui é a mesma doutrina que o apóstolo Paulo está ensinando. Quando lá em Tito ele diz assim, olha, nós éramos pessoas que viviam errado, mas Deus nos transformou, o Espírito Santo regenerou a nossa vida. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, olha, antigamente havia entre vocês pessoas que viviam na impureza, pessoas para quem a cabeça, pessoas cuja mente era o tempo todo cheia de maus pensamentos, cheia de malícias, cheia de tramas, de tramóias, de planejamentos impuros. Havia entre vocês pessoas que adoravam falsos deuses, pessoas idólatras, que se ajoelhavam diante das imagens dos ídolos, que a eles adoravam, que a eles oravam. Havia entre vocês adúlteros, diz o apóstolo Paulo, gente que traía a família, que traía os cônjuges, e ele continua a descrever, havia sodomitas, havia efeminados, isto é, pessoas que mudaram as coisas conforme Deus fez, e a transformaram, e viviam em engano, homens cometendo impureza com outros homens, mulheres cometendo impureza com outras mulheres, como Paulo diz em Romanos capítulo de número 1, e ele continua dizendo, alguns ladrões, pessoas que tiravam dos outros aquilo que pertencia aos outros, avarentos, bêbados, maldizentes. A palavra roubadores aqui é sequestradores de homens, esse é o sentido. Esse tipo de gente que sequestrava outros para vender como escravos, era isso que vocês eram, diz o apóstolo Paulo, mas
por pior que seja uma vida de pecado de alguém, diz o apóstolo Paulo, o poder regenerador do Espírito Santo é maior. O poder do nome de Jesus é maior. Vocês foram lavados, vocês foram purificados, vocês foram santificados, separados para Deus, foram justificados em nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus. Eu gostaria de, a uma altura dessa, fazer um parêntese. Talvez algum de vocês possa estar pensando assim, pastor, essas coisas aí que o apóstolo Paulo disse que faziam parte da vida daquelas pessoas antigamente, elas fazem parte da minha vida agora. É assim que eu sou agora. Eu ainda não fui lavado pelo poder do Espírito Santo. Eu ainda não fui justificado pelo sangue de Jesus. E se você estiver pensando isso, eu preciso afirmar que eu conheço isso perfeitamente. Porque antes de eu conhecer Jesus, eu frequentei a igreja há muito tempo, com a Bíblia na mão. Mas eu conhecia o meu próprio coração e eu sabia que eu não tinha um coração lavado. Não tinha um coração regenerado. Antes era como o apóstolo Paulo, uma pessoa religiosa. E como eu tinha sede de Deus, como o meu coração ansiava por uma vida transformada. E se isso acontece com você, se você ainda está precisando de uma transformação espiritual, uma transformação que Deus, pela sua graça, me deu um dia, quando eu tinha cerca de 19 anos de idade, se você ainda precisa disso, eu quero apresentar a você uma promessa do Senhor, uma promessa sobre a qual você pode buscar a Deus. Está lá no profeta Ezequiel, capítulo 36, dos versículos 25 a 27. O profeta Ezequiel, ele faz um encorajamento, uma promessa em nome do Senhor ao povo de Israel. E ele diz assim, 36, versículo 25 até o versículo 27, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Promessa do Senhor para Israel. Promessa que ele cumpriu no dia de Pentecostes, conforme ele havia dito para o seu povo escolhido. Promessa que o Senhor faz a todo aquele que tem sede de Deus. Ele diz, vou derramar do meu espírito sobre vocês. Vou aspergir água pura sobre vocês e vou purificar vocês. E veja a palavra que ele diz, de todas as vossas imundícias. Não há pecado que resista ao poder do sangue de Jesus, ao poder do Espírito de Deus, ao poder da palavra de Deus. Se a tua vida não foi transformada ainda, clame ao Senhor, busque a Deus em oração, não assuma, não se conforme com o pecado, não diga assim, não, eu sou pecador mesmo e não tem jeito. Deus é poderoso para mudar a sua vida, para lavar a sua alma, para mudar o seu coração. Mas pastor, eu não mereço, eu sou pecador. Se nós olharmos para nós mesmos, meus irmãos, o que nós mereceríamos seria a condenação eterna. Seria o castigo eterno por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados nós não merecemos nada. Mas Deus não é desse jeito. Deus não abençoa aqueles que merecem. Deus abençoa pecadores quebrantados. Deus abençoa aqueles que o buscam. Deus abençoa aquele que teme e treme na sua presença e que não se conforma com este mundo, porque Ele é amoroso, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso,
porque Deus não se deleita em nos deixar nos nossos pecados, mas o prazer dele é salvar. Terceira coisa que o apóstolo Paulo diz, que nós temos um Deus Pai que é amoroso, temos um Espírito Santo que nos regenera, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos justifica. Versículos 6 e 7. Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Perceba a sequência do pensamento do apóstolo Paulo. O amor de Deus é derramado em nós, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E o Espírito Santo nos é dado por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o que Ele faz? Ele nos justifica. Isto é, dentro do contexto das cartas do apóstolo Paulo e da Bíblia como um todo, o Senhor Jesus Cristo, Ele levou sobre si na cruz o castigo dos nossos pecados. O justo morreu pelos injustos. E por causa da justiça de Jesus, então, quando Deus olha para aquele que crê, Deus não vê os pecados daquele que crê, Ele vê a justiça de Jesus Cristo. É como se Ele olhasse para nós, em vez de ver a nós, Ele visse ao próprio Senhor Jesus, com toda a sua santidade, com todo o seu amor, toda a sua pureza. Também, a palavra enfatiza aqui mais uma vez, que não é pelas nossas obras, justificados por graça. Irmãos, essa é uma coisa a respeito da qual nós nunca podemos esquecer. É graça de Deus na nossa vida. E por que nós não podemos esquecer? Primeiro, para que nenhum de nós diga assim, eu vou para o céu porque eu mereço, eu fiz por onde? Não. Se alguém pensar que vai para o céu pelas suas próprias obras, essa pessoa ainda não entendeu o Evangelho de Jesus. Mas em segundo lugar, nós também não podemos nos esquecer disto, para que nós não fiquemos desesperados. Porque os nossos pecados só poderiam nos fazer desesperados mesmo. Só poderiam fazer com que nós disséssemos assim, para mim não tem jeito, para mim não tem solução. Agora veja o que Paulo diz, justificados por graça. É porque Deus é amor. É porque Deus é bondoso. Justificados por graça, ele diz, nos tornemos seus herdeiros. Todo mundo sabe aqui o que é um herdeiro, não é? Um herdeiro é uma pessoa que, ou por direito de nascimento, ou por testamento, ou por alguma outra disposição legal, recebe a herança de outra pessoa. Ora, a Escritura diz que nós somos herdeiros de Deus. Imagine uma pessoa receber a herança de uma pessoa bem rica, bem rica. Imagine que você, por exemplo, fosse herdeiro de $1 milhão. Outro dia eu falei em R$50 com o meu neto, ele disse assim, eu nem sabia que tem tanto dinheiro no mundo. Eu nem sei também, eu não sabia que existe tanto dinheiro assim no mundo. $1 milhão. Imagine, se você fosse herdeiro de $1 milhão. Irmãos, eu estou falando de uma herança muito maior do que isso. A Bíblia diz que nós somos herdeiros do reino dos céus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros com Jesus Cristo, que Ele é nosso irmão mais velho, como nós cantamos no início do nosso culto. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de novos céus e nova terra, da nova Jerusalém, de um reino que está preparado para nós desde antes da criação do mundo. Por isso, nós nutrimos, o apóstolo Paulo diz, a esperança da vida eterna. Não no sentido de que nós estamos assim, pensando aqui, espero que eu tenha. Não, porque ele já disse que nós já somos salvos. Mas nós estamos esperando a vinda de Jesus. E quando Jesus vier, ele vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, e entrai no reino que vos está preparado desde antes da criação do mundo. É isso que Deus preparou para nós, desde antes do universo existir.
Hoje estava lendo um livro cujo título é Os Pensamentos de Deus. E ele se baseia naquele versículo que diz assim: que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos. E então o autor começa a dizer, a descrever algumas coisas que Deus pensou lá na eternidade, antes de fazer todas as coisas. E uma das coisas mais lindas que ele diz, sabe o que é? Deus pensou em você, lá na eternidade. Deus amou você. E nos pensamentos de Deus, Ele planejou vir a esse mundo para te salvar. Ah, que coisa maravilhosa! Você crê em Jesus, Ele é a tua justiça. Você não precisa ficar esperando o dia do juízo final para ter certeza da tua salvação. Você tem já, agora. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, a nossa meditação de hoje, pedindo que vocês considerem como Deus tem sido rico para com vocês. O Pai, Ele não precisa te oferecer mais nada, porque Ele já ofereceu tudo. Ele já te deu tudo. Ele já deu o seu próprio Filho por amor a você. O Pai, desde a eternidade, disse assim: com amor eterno, eu te amei. E por isso, com esse coração benigno que eu tenho, eu trouxe você para perto de mim. Será que você precisa que Deus diga mais do que isso para você entender o quanto Ele te ama? Se Ele deu Jesus, Ele precisa dar mais alguma prova do amor que Ele tem para com você? Quando Deus deu o Espírito Santo para habitar em você, Ele deu pouca medida? Ou Ele derramou ricamente? Jesus precisa fazer mais alguma coisa? Ou não diz a Escritura que Ele já fez tudo? Que você não precisa fazer sacrifícios? Porque Ele, com um único sacrifício, te santificou para sempre. Então você não precisa mais viver uma vida com medo da eternidade. Você pode ter certeza da tua santificação. O Espírito Santo, ele precisa fazer mais alguma coisa para você entender que você é amado? Ele não veio habitar no teu coração? Você que era uma pessoa incrédula, você que era uma pessoa, que era um velho homem perdido nos seus pecados, Ele te regenerou. Ele precisa prometer mais alguma coisa? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes, por amor a nós, o entregou, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Ele diz que para você é o reino dos céus. Ele precisa prometer mais alguma riqueza além dessa? Agora, só para lembrar, quem é esse Deus que prometeu tudo isso para você? Volte para o capítulo 1, por favor, versículo 2, onde Paulo já havia usado essa expressão, esperança da vida eterna. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir. Será que Deus prometeria alguma coisa para você e depois não cumpriria? Veja como é grande a tua salvação. Veja como você é uma pessoa abençoada. Quero fazer duas aplicações gerais aqui agora, meus irmãos. Primeiro, em relação ao Senhor nosso Deus. Vocês que são crentes, vocês que são regenerados pelo Espírito de Deus,
não aceitem outro evangelho. Não aceite um evangelho que diga que você ainda precisa quebrar maldições na tua vida. Todas as maldições já foram quebradas quando Jesus morreu na cruz por nós. Não aceite um evangelho que vá além daquele que a Escritura diz. Nós não precisamos de nenhuma nova revelação. Tudo já está feito, tudo já está preparado, tudo já está dado por Deus a nós. Então nós não precisamos acreditar, confiar, buscar nenhuma novidade. Se Deus estivesse dando novas revelações hoje em dia, para que nós pudéssemos ser salvos, o que aconteceria com os irmãos do passado que não tinham essas coisas? Estariam todos perdidos, não é? Mas Deus já nos deu tudo quanto precisávamos conhecer na Escritura Sagrada. Agradeça a Deus pela enorme riqueza do que foi derramado sobre você e dado a você. Confie nas Sagradas Escrituras. Não aceite outro Salvador. Deus, nosso Salvador. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ora, se Deus não salva, se Jesus Cristo não salva, então quem é que vai salvar? Agora, se Ele salva, por que precisaríamos de outros? Não, Jesus é a nossa suficiência. Não aceite outros deuses, não sirva a outros deuses, não invoque outros deuses. Confie somente no Senhor Jesus. Segundo, seja feliz. Se uma pessoa não for feliz com tudo isso que Deus tem feito por ela, eu não sei mais o que poderia trazer felicidade. Mas bem-aventurados, felizes, aqueles que creem no Senhor, porque deles é o reino dos céus. Terceiro, está vendo como Deus é generoso com você? E o que Ele diz para você fazer em relação aos homens? Seja generoso. Não ame por medida. Não ame até a página 2. Não faça o bem somente a quem te faz o bem. Se o Senhor Jesus disse, se você saudar somente aqueles que te saúdam, qual é a tua diferença para com os gentios? Eles não fazem a mesma coisa? Se você abençoar somente aqueles que te abençoam, qual é a diferença do mundo lá fora? O mundo lá fora não faz a mesma coisa? Mas seja perfeito como é perfeito o teu Pai Celeste. Generoso como Ele é, bondoso como Ele é, benigno como Ele é, rico em abençoar como Ele é, seja também. Lembra, diz a Escritura, que antigamente nós éramos gente torta, agora não somos mais. E por último, essas coisas a respeito das quais eu tenho falado, são verdade na tua vida? Porque se não forem, podem ser a partir de hoje. Derramarei água pura sobre vós, diz o Senhor, e vos purificarei. Porei dentro de vós o meu Espírito. Peça ao Senhor, porque Ele não tem a mão fechada. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Os pensamentos dEle a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar aquilo que nós precisamos. Amém.